Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula da disciplina Anatomia do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para a turma unificada, que quem está falando é a professora Eliane Nascimento. Dando continuidade ao nosso assunto, gente, hoje nós falaremos sobre a anatomia do sistema nervoso. Olhem só, o sistema nervoso, gente, ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. É o controle, né, central, por isso o próprio nome já diz sistema nervoso central, é o controle do funcionamento do organismo e ele é independente, ou seja, ele funciona sem que você o ordene, né, ele tem um funcionamento próprio. A função é perceber e identificar as condições ambientais externas, né, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições, né, que é, por exemplo, o instinto de luta e fuga, que vai definir se a pessoa, num momento de medo, ele vai se proteger ou ele vai reagir, né? Isso são instintos desenvolvidos pelo sistema nervoso central. Ou então, a capacidade, a habilidade de marcha, né? Que a pessoa anda com equilíbrio, a pessoa se torna um bípede, né? O ser humano é um bípede, fica em pé sobre as duas pernas. Tudo isso está vinculado ao sistema nervoso central. Ele possui, né, o cérebro, o encéfalo, possui em um adulto cerca de o peso de 1,4 kg, né, 1,4. Está localizado dentro da caixa craniana e é dividido em 3 partes, que é o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, olhem lá, o encéfalo, né, que é todo o conceito dentro da caixa craniana. Dentro do encéfalo, nós temos o prosencéfalo, mesencéfalo e roboncéfalo, tá? O telencéfalo e o diencéfalo, nós podemos ver aqui nas partes superiores, tá vendo? Telencéfalo ali nas extremidades superiores do cérebro. Um mesencéfalo ali na ponte. Atrás da ponte, nós temos também o cerebelo. Ali na ponte, nós temos o metencéfalo, né? Temos a medula oblonga, que é o bulbo cerebral, e o mesencéfalo. E a medula espinhal, ela se inicia ali, na base, né, do encéfalo, abaixo do cerebelo. Então, olhem só, gente, o encéfalo. A formação do encéfalo é cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, o cérebro não está sozinho dentro da sua cabeça. O cérebro faz parte de um conjunto que forma o encéfalo, tá? O cérebro é uma parte. Então, olhem só, o cérebro, ele é cerca de 90% da massa encefálica, né? Dado o tamanho da proporção do encéfalo. A superfície é totalmente preguiada, são várias preguinhas, né? O que dá, assim, um aumento de superfície. É dividido em hemisfério direito e esquerdo. E uma curiosidade, o hemisfério direito comanda o lado esquerdo do corpo, o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo. Sendo assim, uma pessoa, quando é vítima de AVC, né, acidente vascular cerebral, a paresia, a sequela vai ser referente ao lado que foi atingido. Então, uma pessoa que tem hemiplegia à esquerda, provavelmente ele teve um AVC à direita, tá? O funcionamento do cérebro é oposto. Ele é dividido em 2 partes, que é o córtex, que é a parte externa do cérebro, que são os corpos neuronais, então é a parte cinzenta, tá? É a massa cinzenta. Já a região interna é a substância branca, que é formada pelos dendritos e os axônios, tá bom? Vejam, gente, aqui o cinza é esse meio rosadinho, viu? Que é tido como massa cinzenta, é isso que nós vemos aqui como rosadinho, para diferenciar. E a parte, né, região interna do cérebro é a substância branca. Olhem só, as funções do cérebro, né? Ele vai cuidar aí das sensações, dos atos conscientes e voluntários, dos movimentos, do pensamento, da memória, da inteligência, do aprendizado, dos sentidos e do equilíbrio. Tudo isso é função do cérebro. Vejam aí, nesse esquemazinho, olhem só, cada parte do cérebro está vinculada a uma ação. Estão vendo ali, ó? Audição, fala, comportamento e emoção, movimentos coordenados, movimentos básicos, tato, associação visual e visão. Tá vendo?
Cada lugar do cérebro é responsável por uma dessas funções. As divisões do cérebro, ele vai ser dividido entre tálamo e hipotálamo. O hipo, ou hiper, gente, está ligado à posição. O hipo é sempre abaixo, né? O tálamo e o hipotálamo, eles estão presentes nas regiões inferiores do cérebro. O tálamo, ele é responsável por reorganizar, né, os estímulos nervosos e também pela percepção sensorial, ou seja, a nossa consciência fica no tálamo. Tá? Já no hipotálamo, ele vai regular a homeostase, que é o equilíbrio corporal, a temperatura, o apetite, balanço hídrico, né? E o controle também da hipófise e das outras glândulas. Olha só, gente. O hipotálamo é aquele pequenininho mais abaixo. Lembra como eu falei? Hipo, né? Aí ele vai estar mais abaixo. E o tálamo é aquela bolinha ali, ó. Tá vendo? Bem no centro mesmo do cérebro, lá no centro. Ó, voltando para relembrar, o tálamo tem a nossa consciência e os estímulos nervosos. O hipotálamo tem a homeostase, que é o equilíbrio, né, corporal, temperatura, apetite, balanço hídrico e o controle da hipófise e das outras glândulas. Nessas duas partezinhas aí no cérebro. Ó, o córtex cerebral ali, ó, bem destacado na parte superior. O cerebelo, que é essa parte subjacente, né, mais abaixo aí do cérebro, que parece um cérebro pequenininho, né? Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, gente, também pelo tônus muscular, né, orientação espacial e a coordenação dos movimentos, ou seja, nós precisamos do nosso cerebelo para ter uma marcha, para nos termos equilíbrio, termos noção de espaço, para desenvolvermos e também para que o nosso sistema musculoesquelético, né, que é o sistema locomotor, ele fique viável. O tronco encefálico, ele vai ser dividido em 3 partes, que são o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Vejam ali, ó. Olhem só. O mesencéfalo, né? Ele é responsável pela recepção e a coordenação da contração muscular e pela postura corporal. Então é isso aí que é atingido quando a pessoa fica tetraplégico, paraplégico. É essa comunicação, gente, do tronco encefálico com o restante do corpo, ela é interrompida em qualquer nível de altura da coluna, e é o nível dessa altura que vai dizer o que vai ser comprometido. A ponte, né, que é essa parte mais abaixo, ela é responsável pela manutenção da postura corporal, do equilíbrio e do tônus muscular também. E o bulbo? O bulbo, gente, olhem só, algo tão pequeno, mas ó a responsabilidade. Vai controlar os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, né, e controla a deglutição, que é o ato de engolir. Nessa região tem o forame magno, né, e existe uma causa mortis por trauma chamado hérnia de Uncus. E hérnia de Uncus é quando o cerebelo é expulso o forame magno ou alguma parte do cérebro sai pelo forame magno devido a um trauma. Pode ser por impacto ou por um pérfuro cortante ou um PAF, né? Que é uma perfuração por arma de fogo e acaba expulsando pelo forame magno massa encefálica. As células do sistema nervoso central, né? A principal célula nervosa é o neurônio, né? O neurônio ele vai ter 3 partes: corpo celular, dendritos e axônio. Isso vai formar o quê? Bora voltar aqui um pouquinho, ó. A substância branca. A substância cinza é o corpo neuronal. E a substância branca são os dendritos e os axônios, tá? Então, o cérebro, gente, ele é formado. Ele tá aí todo de células nervosas. Então, corpo celular, dendrito e axônios. Aqui nós temos um exemplo. Ó, os impulsos cerebrais são impulsos nervosos, tá? A comunicação é elétrica e se chama sinapse. A comunicação não é numa linha reta, é saltatória, tá? A informação ela vai saltar de um axônio, que é esse grãozinho verde que nós estamos vendo aí, esse vagão, como se fosse um vagão de trem. A comunicação pula de um para outro, ela não corre numa linha reta. Então, quando ela salta de um ponto a outro, ela é mais rápida, tá?
Olhem só. O corpo celular é a parte mais volumosa, né, da célula nervosa. A maioria se localiza, tem um núcleo, né, localizado na maioria das estruturas no citoplasma. O axônio é um prolongamento fino e longo, e os dendritos têm a função, né, de transmitir para as outras células os impulsos nervosos do corpo celular, tá? Olha só que legal, gente. Olha aqui a fisiologia dos neurônios. Ó, uma sinapse acontecendo ali. Gente, esses gruminhos, esses grãozinhos são a bainha de mielina, tá? Dentro da bainha de mielina tem as células de Schwann. E o que recobre a bainha de mielina são os nódulos de Ranvier. Então, a condução saltatória é de um nódulo a outro, tá? Olha que lindo, gente, que perfeito. Observem aqui os núcleos. Estão vendo? Dentro do núcleo tem o nucleolo também, viu? O corpo celular do neurônio, ele está concentrado no sistema nervoso central, tá? E também pequenas estruturas globosas espalhadas pelo corpo, que são os gânglios nervosos. Vamos dar uma olhada aqui, aprofundando. As células da glia. Além dos neurônios, o sistema nervoso, gente, tem as células da glia ou as células gliais. Então, a função delas é sustentar os neurônios para auxiliar no funcionamento. Tá? As células gliais, elas são cerca de metade do volume do nosso encéfalo. E há diversos tipos de células gliais. Olhem só. Ali, ó, oligodendrócitos, as epidermárias, as células de Schwann, os astrócitos, a microglia, e elas têm núcleos diferenciados, tá? Aqui, os tipos de neurônios. Nós temos 3 tipos de neurônios, né? Aferentes ou sensitivos, que eles levam informação para o sistema nervoso central. Os eferentes ou motor, eles levam a resposta do corpo para o sistema nervoso central, tá? E a associação, que são neurônios que são aferentes e eferentes. Eles são tanto sensitivos quanto motores. Ele vai analisar as informações, vai armazenar na memória e vai ter uma resposta, vai fazer os dois papéis, tá? Quanto mais neurônios de associação, ou quanto mais neurônios duplos, né, nós tivermos, mais refinada é a resposta. Olhem só, gente. No nosso cérebro, no nosso encéfalo, que agora você sabe que na sua cabeça não tem apenas o seu cérebro é parte do seu encéfalo, nós temos mais de 220 bilhões de células, tá? Algumas células vivem apenas 1 dia e meio. No fígado, elas duram até 5 meses. Olha como o cérebro é delicado. No sangue, os glóbulos brancos duram até 15 dias. E os vermelhos até 120 dias. Os macrófagos, né, que são grandes células sanguíneas que trabalham na purificação, no sistema de defesa, eles demoram 1/100º de segundo para absorver, para digerir uma bactéria. Então, veja como o nosso cérebro é delicado. O cérebro do homem, eles pesa cerca de 1,4 kg e o da mulher é 1,250 kg, tá? E é composto por aproximadamente 25 bilhões de neurônios. Eles estão situados na camada superficial, que é o córtex, né? E eles têm apenas 1,3 milímetro de espessura, é muito fino. Os axônios são que transmitem os sinais elétricos, né? Eles podem ter até 1 metro cada um. Os sinais elétricos são as sinapses. A velocidade do impulso nervoso vai de acordo com a espessura da fibra nervosa e a função, né? As sensações de pressão, o tato, né, passam pelas fibras a cada 8 micrômetros. 1 metro dividido por milhão. A uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, gente, é muito rápido. O cérebro funciona muito rápido. A dor, por exemplo, viajam por fibras de 3 micrômetros a uma velocidade de 15 metros por segundo. E nós, às vezes, sentimos dores tão intensas, não é que dá até desespero. Gente, aqui, ó, nós temos a medula espinhal, né, que sai do encéfalo e desce por toda a coluna vertebral. Olhem só. Aqui nós temos visões do encéfalo, um corte sagital.
Aqui os lóbulos cerebrais, gente, ó, frontal, parenteral, temporal e occipital. E o que cada um faz. Ó, o lobo frontal ali na frente, ó, é responsável pela vista, pelo equilíbrio. Olhem só. O lobo occipital, gente, é responsável pela visão. Aqui nós temos os tecidos que fazem parte da calota craniana. Então, nós temos ali inicialmente a pele, a apneurose, o periósteo, né? O osso. Logo abaixo do osso da caixa craniana, nós temos as meninges, que é onde ocorre a meningite. São 3: dura mater, que é a mais externa e mais firme, a aracnoide e a pia mater. A pia mater, ela é a mais próxima do cérebro, então o significado é mais ou menos boa mãe. Entre aracnoide e pia mater tem um espaço subaracnoide, e ali há uma comunicação também. Olhem, estão vendo, gente? Que interessante. Olha as meninges, a camada que recobre o cérebro. Ó, a medula. Que perfeito, gente. Aqui a inervação. Ó, as meninges da medula espinhal também. Tem as mesmas, viu? Ó lá, dura mater, aracnoide, estão vendo? Ó, pia mater, mais ali abaixo, o espaço subaracnoide. Tudo isso vocês podem verificar que desce do encéfalo também pela espinha vertebral. Aqui os lóbulos. Olha lá, lóbulo frontal, pensamento, emoções. A área de Broca ali, que é a parte motora da fala. O lobo temporal, que está relacionado à audição. A ponte e o bulbo, que estão relacionados à respiração e os batimentos cardíacos. O cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio, o lobo occipital, que é responsável pela visão. Aí temos ali uma área de interpretação no lobo parieteral. Nós temos o sulco central, que é a de visão. O tato, as outras áreas sensoriais ali, ó, no lobo temporal também.